Se você acredita que os cemitérios são lugares tranquilos onde os mortos descansam em paz, você está completamente enganado. O que você vai ouvir hoje desafiará tudo o que você pensava sobre esses lugares sagrados. 10 histórias reais, documentadas e tão perturbadoras que mudarão para sempre sua percepção sobre o que realmente acontece quando a noite cai sobre as lápides. Antes de continuar, inscreva-se no canal, pois o conteúdo que compartilhamos aqui você não encontrará em nenhum outro lugar, e acredite, depois destas histórias, você vai querer estar preparado para o que vem por aí. No cemitério de Ghat, em Londres, durante o inverno de 1967, algo começou a se mover entre os túmulos que não deveria estar lá. Os primeiros relatos vieram de pessoas que caminhavam pela zona nas primeiras horas da noite. Descreviam uma figura alta, vestida inteiramente de preto, que parecia flutuar entre as lápides mais antigas. Mas isso não era uma simples aparição fantasmagórica. Esta entidade interagia com o mundo físico de maneiras que desafiavam toda a lógica. David Farham, um investigador paranormal, decidiu passar a noite no cemitério para documentar esses avistamentos. O que ele encontrou naquela noite o perseguiria pelo resto da vida. Por volta das 2 da manhã, enquanto gravava com sua câmera perto do Círculo do Líbano, uma seção particularmente antiga do cemitério, ele ouviu passos se aproximando. Mas esses passos tinham algo estranho, soavam como se alguém caminhasse sobre folhas secas, embora fosse pleno inverno e o chão estivesse coberto de neve. Quando direcionou sua lanterna para o som, viu algo que sua mente se recusava a processar. Uma figura humanoide, com mais de 2 metros de altura e olhos que brilhavam com uma luz avermelhada, o observava por trás de um mausoléu. Mas o mais perturbador não era sua aparência, mas sim o que fez a seguir. A criatura começou a caminhar em sua direção e, a cada passo dado, as flores frescas que haviam sido colocadas nos túmulos próximos murchavam instantaneamente, como se a vida estivesse sendo drenada delas. Farham tentou correr, mas descobriu que suas pernas não respondiam. Uma sensação de frio intenso começou a percorrer seu corpo, começando pelos pés e subindo lentamente. Quando a temperatura atingiu seu peito, sentiu como se seu coração fosse parar. Foi então que a entidade falou, não com palavras audíveis, mas diretamente em sua mente: você não deveria estar aqui. Este lugar me pertence após o anoitecer. A investigação posterior revelou que, nessa mesma seção do cemitério, durante a década de 1920, fora enterrado um homem chamado Matthias Corvinus, que em vida fora acusado de praticar rituais de magia negra. Seu túmulo havia sido profanado várias vezes, mas sempre que alguém tentava mover seu corpo, ocorriam acidentes fatais. 3 funcionários do cemitério morreram em circunstâncias estranhas enquanto tentavam trasladar seus restos mortais para outra seção. Mas a história se torna ainda mais sinistra. As autoridades do cemitério começaram a notar que os túmulos próximos ao de Corvinus mostravam sinais de atividade noturna. A terra parecia revolvida pelas manhãs, como se algo estivesse escavando de dentro para fora. Câmeras de segurança instaladas em 1995 capturaram imagens que nunca foram exibidas ao público, mas, segundo os guardas que as viram, mostravam sombras movendo-se de forma independente, separadas de qualquer objeto que pudesse projetá-las. O segundo caso nos leva ao cemitério de Père-Lachaise, em Paris, onde em 1982 começaram a surgir relatos do que as testemunhas descreviam como crianças que não envelhecem. Estes não eram espíritos comuns. Apareciam sempre em grupos de 3, vestidos com roupas de diferentes épocas históricas, e tinham uma característica aterrorizante. Seus olhos eram completamente pretos, sem íris ou pupila visível. Marie Dubois, uma florista que trabalhava perto do cemitério, foi uma das primeiras a encontrar essas crianças espectrais. Era uma tarde de terça-feira, por volta das 5 horas, quando ela estava fechando sua banca de flores.
Viu 3 crianças paradas em frente ao túmulo de Jim Morrison, mas algo em seu comportamento parecia estranho. Mantinham-se completamente imóveis, como estátuas, e pareciam sussurrar algo em uníssono. Quando Marie se aproximou para perguntar se estavam perdidas, as crianças viraram as cabeças em sua direção de maneira sincronizada, como se fossem controladas por uma única mente. Seus rostos eram pálidos como mármore. Quando abriram as bocas para falar, som nenhum saiu, mas Marie pôde ouvir suas vozes claramente em sua cabeça. Quer brincar com a gente? Estamos esperando há tanto tempo. O que aconteceu em seguida desafia qualquer explicação racional. As crianças começaram a caminhar em sua direção, mas seus pés não tocavam o chão. Flutuavam a alguns centímetros da terra e, a cada passo, Marie sentia sua energia vital ser drenada. Suas mãos começaram a enrugar, seu cabelo ficou grisalho e, por um momento aterrador, ela se viu envelhecendo décadas em questão de segundos. A investigação posterior revelou que naquela sessão haviam sido enterradas 3 crianças em 1889, vítimas de uma epidemia de difteria. Mas o que as autoridades nunca divulgaram é que essas crianças não morreram da doença. Registros médicos, encontrados anos depois nos arquivos do hospital, mostravam que elas morreram durante um experimento médico ilegal, onde um médico tentou encontrar uma cura injetando substâncias desconhecidas. O médico em questão, Henry Morial, anotou em seu diário pessoal que as crianças desenvolveram uma resistência sobrenatural à morte. Mesmo após seus sinais vitais pararem, seus corpos permaneciam mornos e seus olhos continuavam se movendo. Morial escreveu: "É como se algo dentro delas se recusasse a partir. Criei algo que vai além da vida e da morte." Os avistamentos dessas crianças espectrais continuaram por décadas. Sempre apareciam em grupos de 3, sempre perto do anoitecer, e sempre buscavam interagir com os vivos. Mas cada pessoa que teve um encontro prolongado com elas relatava o mesmo efeito, um envelhecimento acelerado que durava vários dias após o encontro. Em 1995, uma equipe de investigadores paranormais decidiu passar uma noite inteira no cemitério, especificamente na seção onde as crianças foram enterradas. Equipados com câmeras de visão noturna e medidores eletromagnéticos, esperaram pelas entidades. O que gravaram naquela noite nunca foi transmitido publicamente, mas as transcrições de áudio revelam conversas assustadoras. As crianças não apenas apareceram, como começaram a se comunicar diretamente com os investigadores. Falaram sobre sua existência entre a vida e a morte, descrevendo um lugar que chamavam de o espaço cinzento, onde o tempo não existe e onde estão presas revivendo o momento da morte repetidamente. Mas o mais perturbador é que revelaram que não estão sozinhas. Segundo elas, há outros como elas, vítimas de experimentos semelhantes, esperando em diferentes cemitérios ao redor do mundo. A terceira história nos transporta ao cemitério de Ohlsdorf, em Hamburgo, na Alemanha, onde durante a década de 1970 começaram a ser relatados avistamentos do que as testemunhas descreviam como a mulher dos espelhos. Esta entidade aparecia sempre perto de túmulos que tinham fotografias dos falecidos, mas seu reflexo mostrava algo completamente diferente de sua forma física. Klaus Weber, um vigia noturno do cemitério, foi o primeiro a documentar esses encontros. Durante suas rondas à meia-noite, notou que uma mulher vestida de branco aparecia regularmente perto da seção mais antiga. A princípio, pensou ser uma enlutada visitando um túmulo. Mas logo percebeu que algo estava errado. A mulher nunca se movia de forma natural. Seus movimentos eram espasmódicos, como uma marionete controlada por fios invisíveis. Mas o mais perturbador era o que acontecia quando Klaus tentava observá-la através do vidro da lanterna ou de qualquer superfície reflexiva. Nos reflexos, ele não via uma mulher de branco, mas uma criatura deformada, com membros alongados e um rosto que parecia estar derretendo constantemente. Uma noite, Klaus decidiu confrontar a entidade. Aproximou-se lentamente,
mantendo a lanterna apontada para ela. Quando estava a poucos metros, a mulher virou-se, e o que ele viu o traumatizou para sempre. Seu rosto era uma superfície lisa, sem traços, como um manequim inacabado. Mas quando Klaus olhou para o reflexo em sua lanterna, viu um rosto completamente diferente. Os olhos eram órbitas vazias que sangravam uma substância preta, e sua boca estava escancarada em um grito silencioso. Sombras no cemitério. Relatos reais. Se você acredita que os cemitérios são lugares tranquilos onde os mortos descansam em paz, você está completamente enganado. O que você vai ouvir hoje desafiará tudo o que você pensava sobre esses lugares sagrados. 10 histórias reais, documentadas, tão perturbadoras que mudarão para sempre sua percepção sobre o que realmente acontece quando a noite cai sobre as lápides. Antes de continuar, inscreva-se no canal, porque o conteúdo que compartilhamos aqui você não encontrará em nenhum outro lugar, e acredite, depois destas histórias, você vai querer estar preparado para o que vem por aí. No cemitério de Ghat, em Londres, durante o inverno de 1967, algo começou a se mover entre os túmulos que não deveria estar lá. Os primeiros relatos vieram de pessoas que caminhavam pela zona nas primeiras horas da noite. Descreviam uma figura alta, vestida inteiramente de preto, que parecia flutuar entre as lápides mais antigas. Mas isso não era uma simples aparição fantasmagórica. Esta entidade interagia com o mundo físico de maneiras que desafiavam toda a lógica. David Farham, um investigador paranormal, decidiu passar a noite no cemitério para documentar esses avistamentos. O que ele encontrou naquela noite o perseguiria pelo resto da vida. Por volta das 2 da manhã, enquanto gravava com sua câmera perto do Círculo do Líbano, uma seção particularmente antiga do cemitério, ele ouviu passos se aproximando. Mas esses passos tinham algo estranho, soavam como se alguém caminhasse sobre folhas secas, embora fosse pleno inverno e o chão estivesse coberto de neve. Quando direcionou sua lanterna para o som, viu algo que sua mente se recusava a processar. Uma figura humanoide, com mais de 2 metros de altura e olhos que brilhavam com uma luz avermelhada, o observava por trás de um mausoléu. Mas o mais perturbador não era sua aparência, mas sim o que fez a seguir. A criatura começou a caminhar em sua direção e, a cada passo dado, as flores frescas que haviam sido colocadas nos túmulos próximos murchavam instantaneamente, como se a vida estivesse sendo drenada delas. Farham tentou correr, mas descobriu que suas pernas não respondiam. Uma sensação de frio intenso começou a percorrer seu corpo, começando pelos pés e subindo lentamente. Quando a temperatura atingiu seu peito, sentiu como se seu coração fosse parar. Foi então que a entidade falou, não com palavras audíveis, mas diretamente em sua mente: você não deveria estar aqui. Este lugar me pertence após o anoitecer. A investigação posterior revelou que, nessa mesma seção do cemitério, durante a década de 1920, fora enterrado um homem chamado Matthias Corvinus, que em vida fora acusado de praticar rituais de magia negra. Seu túmulo havia sido profanado várias vezes, mas sempre que alguém tentava mover seu corpo, ocorriam acidentes fatais. 3 funcionários do cemitério morreram em circunstâncias estranhas enquanto tentavam trasladar seus restos mortais para outra seção. Mas a história se torna ainda mais sinistra. As autoridades do cemitério começaram a notar que os túmulos próximos ao de Corvinus mostravam sinais de atividade noturna. A terra parecia revolvida pelas manhãs, como se algo estivesse escavando de dentro para fora. Câmeras de segurança instaladas em 1995 capturaram imagens que nunca foram exibidas ao público, mas, segundo os guardas que as viram, mostravam sombras movendo-se de forma independente, separadas de qualquer objeto que pudesse projetá-las. O segundo caso nos leva ao cemitério de Père-Lachaise, em Paris, onde em 1982 começaram a surgir relatos do que as testemunhas descreviam como crianças que não envelhecem. Estes não eram espíritos comuns. Apareciam sempre em grupos de 3,
vestidos com roupas de diferentes épocas históricas, e tinham uma característica aterrorizante. Seus olhos eram completamente pretos, sem íris ou pupila visível. Marie Dubois, uma florista que trabalhava perto do cemitério, foi uma das primeiras a encontrar essas crianças espectrais. Era uma tarde de terça-feira, por volta das 5 horas, quando ela estava fechando sua banca de flores. Viu 3 crianças paradas em frente ao túmulo de Jim Morrison, mas algo em seu comportamento parecia estranho. Mantinham-se completamente imóveis, como estátuas, e pareciam sussurrar algo em uníssono. Quando Marie se aproximou para perguntar se estavam perdidas, as crianças viraram as cabeças em sua direção de maneira sincronizada, como se fossem controladas por uma única mente. Seus rostos eram pálidos como mármore. Quando abriram as bocas para falar, som nenhum saiu, mas Marie pôde ouvir suas vozes claramente em sua cabeça. Quer brincar com a gente? Estamos esperando há tanto tempo. O que aconteceu em seguida desafia qualquer explicação racional. As crianças começaram a caminhar em sua direção, mas seus pés não tocavam o chão. Flutuavam a alguns centímetros da terra e, a cada passo, Marie sentia sua energia vital ser drenada. Suas mãos começaram a enrugar, seu cabelo ficou grisalho e, por um momento aterrador, ela se viu envelhecendo décadas em questão de segundos. A investigação posterior revelou que naquela sessão haviam sido enterradas 3 crianças em 1889, vítimas de uma epidemia de difteria. Mas o que as autoridades nunca divulgaram é que essas crianças não morreram da doença. Registros médicos, encontrados anos depois, mostravam que elas morreram durante um experimento médico ilegal, onde um doutor tentou encontrar uma cura injetando substâncias desconhecidas. O médico em questão, Henry Morial, anotou em seu diário pessoal que as crianças desenvolveram uma resistência sobrenatural à morte. Mesmo após seus sinais vitais pararem, seus corpos permaneciam mornos e seus olhos continuavam se movendo. Morial escreveu: "É como se algo dentro delas se recusasse a partir. Criei algo que vai além da vida e da morte." Os avistamentos dessas crianças espectrais continuaram por décadas. Sempre apareciam em grupos de 3, sempre perto do anoitecer, e sempre buscavam interagir com os vivos. Mas cada pessoa que teve um encontro prolongado com elas relatava o mesmo efeito, um envelhecimento acelerado que durava vários dias após o encontro. Em 1995, uma equipe de investigadores paranormais decidiu passar uma noite inteira no cemitério. O que gravaram naquela noite nunca foi transmitido publicamente, mas as transcrições de áudio revelam conversas assustadoras. As crianças falaram sobre sua existência entre a vida e a morte, descrevendo um lugar que chamavam de o espaço cinzento, onde o tempo não existe. Revelaram também que não estão sozinhas. Há outros como elas esperando em diferentes cemitérios ao redor do mundo. A terceira história nos transporta ao cemitério de Ohlsdorf, em Hamburgo, onde na década de 70 surgiu a lenda da Mulher dos Espelhos. Esta entidade aparecia sempre perto de túmulos com fotografias, mas seu reflexo mostrava algo completamente diferente de sua forma física. Klaus Weber, um vigia noturno, notou que uma mulher de branco aparecia regularmente. Seus movimentos eram espasmódicos, como uma marionete. O mais perturbador era que, ao olhá-la através de qualquer superfície reflexiva, ele não via uma mulher, mas uma criatura deformada, com membros alongados e um rosto que parecia estar derretendo constantemente. Uma noite, Klaus decidiu confrontá-la. Quando estava a poucos metros, a mulher virou-se. Seu rosto era uma superfície lisa, sem traços, como um manequim inacabado. Mas no reflexo da lanterna de Klaus, ele viu a face real, olhos que eram órbitas vazias vertendo uma substância preta e uma boca escancarada em um grito silencioso. O Dr. Rinaldi, longe de se sentir perturbado por esses fenômenos, começou a incorporá-los em seus experimentos.
Ele acreditava que os pacientes mentais tinham uma sensibilidade especial para o sobrenatural e passou a usar essa característica como ferramenta de tratamento. Obrigava os pacientes a passar noites inteiras nas sessões mais ativas do hospital, documentando cada reação e sintoma. Suas notas, encontradas décadas depois, revelam uma mente completamente desconectada da realidade. Ele descrevia conversas regulares com o que chamava de os antigos residentes da ilha. Segundo seus escritos, essas entidades lhe ensinaram novos métodos de tratamento que envolviam o que ele definia como terapia transdimensional. Em 1946, o Dr. Rinaldi morreu em circunstâncias misteriosas. Foi encontrado na torre do hospital, aparentemente após ter saltado da janela mais alta. Mas a investigação revelou inconsistências perturbadoras. Seu corpo mostrava ferimentos que não coincidiam com uma queda, parecendo causados por múltiplos objetos cortantes. Além disso, testemunhas relataram ter visto figuras escuras na torre momentos antes de sua morte. Após a morte de Rinaldi, o hospital foi fechado permanentemente. Mas os fenômenos paranormais não cessaram. Pescadores locais começaram a relatar luzes estranhas movendo-se pela ilha durante a noite. Essas luzes não seguiam padrões aleatórios, pareciam formar procissões, como se fossem tochas carregadas por uma multidão invisível. Em 1968, uma família comprou a ilha com a intenção de transformá-la em um resort turístico. Os operários enviados para avaliar os prédios existentes se recusaram a continuar após apenas 3 dias. Relataram que ferramentas desapareciam misteriosamente, ouviam gritos vindos de salas vazias e vários trabalhadores foram encontrados inconscientes sem qualquer explicação aparente. O proprietário, Giuseppe Marcello, decidiu investigar pessoalmente. Passou uma noite no prédio principal do antigo hospital, equipado com câmeras e gravadores. O que ele documentou naquela noite nunca foi exibido publicamente, mas, segundo seu testemunho posterior, ele capturou evidências de mais de 50 entidades diferentes movendo-se pelo edifício. A 8ª história nos leva ao cemitério de Zvíkovo, na República Tcheca, onde desde o século XIV relatam-se avistamentos do que os locais chamam de os monges sem rosto. Essas entidades aparecem como figuras encapuzadas usando túnicas monásticas, mas onde deveria estar o rosto, há apenas uma escuridão profunda que parece absorver a luz. O primeiro relato documentado data de 1387, quando o cemitério era parte de um mosteiro beneditino. Os monges que viviam ali relatavam que, durante suas orações noturnas no cemitério, eram acompanhados por figuras que pareciam ser irmãos de sua ordem, mas que não reconheciam. Essas figuras participavam das orações, movendo-se e gesticulando como se estivessem recitando junto com eles, mas sem emitir som algum. O abade Tomás Novak documentou esses encontros nos registros do mosteiro. Escreveu que, inicialmente, pensou tratar-se de monges visitantes, mas logo percebeu que algo estava terrivelmente errado. Quando tentava se dirigir diretamente a essas figuras, elas se viravam para ele, revelando que sob os capuzes não havia rostos humanos, mas um vazio que parecia se estender infinitamente. A investigação histórica revelou que, durante a construção do mosteiro, um acidente custou a vida de vários monges. Eles escavavam os alicerces quando parte da estrutura desabou, enterrando vivos 7 irmãos. Seus corpos nunca foram totalmente recuperados, pois os escombros eram pesados e perigosos demais para serem removidos. Mas a história fica mais complexa. Os registros indicam que esses 7 monges estavam envolvidos em práticas que a igreja considerava heréticas. Experimentavam o que chamavam de comunicação direta com o além, realizando rituais que misturavam orações cristãs com elementos de tradições pagãs locais. Nos séculos seguintes, os avistamentos continuaram e evoluíram. Já não se limitavam às orações, mas começaram a interagir diretamente com os vivos.
Visitantes do cemitério relatavam que essas figuras se aproximavam e pareciam tentar comunicar algo urgente. Em 1654, uma freira chamada Irmã Catalina relatou que um desses monges sem rosto começou a segui-la em suas visitas ao cemitério. Não a ameaçava, mas parecia tentar guiá-la para uma sessão específica. Quando ela finalmente seguiu a entidade, descobriu uma lápide oculta sob décadas de mato e terra. A lápide pertencia a um dos monges mortos no acidente. O estranho era que a inscrição fora alterada. Alguém gravara símbolos que não pertenciam à tradição cristã. Quando traduzidos por estudiosos, revelaram ser uma espécie de invocação, um chamado para que os mortos pudessem se comunicar com os vivos. Em 1923, o arqueólogo Dr. Pavel Ern decidiu investigar sistematicamente esses fenômenos. Organizou escavações na seção onde os avistamentos eram mais frequentes. O que descobriu mudaria para sempre nossa compreensão do local. As escavações revelaram que, sob o cemitério, existia uma estrutura muito mais antiga do que se pensava. Não era apenas um cemitério medieval sobre ruínas romanas, era algo muito mais complexo e perturbador. Ele encontrou evidências de que o local fora usado continuamente para rituais funerários por mais de 1500 anos. Cada civilização construíra sobre os túmulos da anterior, criando camadas de morte e ritual que se estendiam profundamente sob a terra. Mas o mais inquietante foi a descoberta de uma câmara subterrânea contendo os restos dos monges mortos no acidente. Seus corpos estavam dispostos em um padrão circular, com as mãos entrelaçadas, como se tivessem sido colocados cerimonialmente após a morte. No centro desse círculo, o doutor Ele encontrou algo que desafiou toda explicação racional, um altar de pedra coberto com inscrições em várias línguas. Latim, eslavo antigo e símbolos muito mais antigos que qualquer linguagem conhecida na região. Quando decifradas, revelaram ser uma espécie de pacto. Os monges, aparentemente, fizeram um acordo antes de morrer. Prometeram retornar para guiar outros em direção à verdade sobre o que realmente havia debaixo do cemitério. Testemunhos modernos, encontros do século XX. Com a descoberta do Dr. Ern, os avistamentos ganharam uma nova dimensão. Já não eram aparições aleatórias, mas pareciam ter o propósito específico de guiar certas pessoas aos segredos subterrâneos. Em 1934, Anna Novakova relatou um dos encontros mais detalhados. Historiadora local, ela investigava os arquivos do mosteiro quando começou a ter visões dos monges sem rosto. Segundo ela, as entidades se comunicavam telepaticamente, mostrando imagens do cemitério em diferentes épocas e revelando locais de túmulos ocultos. Guiada por essas visões, Anna descobriu medalhões dos monges falecidos e manuscritos que descreviam rituais secretos, provando que eles já experimentavam a comunicação pós-morte antes mesmo do acidente. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a ocupação alemã, os avistamentos aumentaram drasticamente. Soldados relatavam figuras encapuzadas protegendo áreas do cemitério. Um informe militar alemão revelou que soldados que tentaram escavar em busca de tesouros foram confrontados por aparições que causavam um terror paralisante, forçando-os a fugir. A investigação científica. Em 1967, uma equipe da Universidade de Praga, liderada pelo Dr. Milan Sovoda, decidiu aplicar métodos modernos para estudar o local, buscando explicações racionais para os fenômenos que persistiam há séculos. A equipe instalou equipamentos de gravação de áudio e vídeo em vários pontos do cemitério. Também utilizaram detectores de campos eletromagnéticos, termômetros de precisão e outros instrumentos para medir qualquer anomalia ambiental que pudesse explicar as aparições. Durante os primeiros meses de investigação, os resultados foram, em grande parte, normais. No entanto, em certas noites, particularmente aquelas que coincidiam com datas significativas do calendário religioso, os instrumentos começaram a registrar anomalias inexplicáveis.
As gravações de áudio captaram sons que pareciam cânticos em latim, mas, ao serem analisados por especialistas em acústica, determinou-se que não vinham de nenhuma fonte identificável. Os sons pareciam emanar do próprio solo, como se viessem das câmaras subterrâneas descobertas pelo Dr. E. As câmeras de vídeo, embora não tenham captado imagens nítidas dos monges sem rosto, registraram anomalias visuais. Apareciam sombras que se moviam independentemente de qualquer objeto físico e, em várias ocasiões, registraram-se mudanças súbitas na iluminação sem nenhuma fonte de luz visível. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando a equipe analisou as gravações em infravermelho. Estas câmeras, projetadas para detectar calor corporal, registraram figuras humanoides movendo-se pelo cemitério durante as horas em que os avistamentos eram relatados. No entanto, estas figuras não emitiam calor como um ser humano vivo. Em vez disso, pareciam absorver o calor do ambiente ao redor, criando zonas de um frio inexplicável. Os padrões de aparição, decifrando o código. À medida que mais dados se acumulavam, começaram a surgir padrões claros. Os monges sem rosto não apareciam aleatoriamente, suas manifestações seguiam regras específicas que sugeriam uma inteligência organizadora por trás do fenômeno. Primeiro, as aparições estavam fortemente correlacionadas ao calendário litúrgico cristão. Os avistamentos mais intensos ocorriam durante a Semana Santa, o dia de Todos os Santos e o aniversário da morte dos monges originais. Isso sugeria que as entidades mantinham algum tipo de conexão com as tradições religiosas que praticavam em vida. Segundo, as aparições pareciam responder à presença de certas pessoas. Nem todos os visitantes experimentavam encontros com os monges. As pessoas mais propensas a ver essas entidades eram aquelas com alguma conexão espiritual ou acadêmica com o local, historiadores, arqueólogos, membros do clero e pessoas que haviam perdido entes queridos enterrados ali. Terceiro, os monges sem rosto mostravam um comportamento protetor em relação ao cemitério e seus segredos. Em múltiplas ocasiões, intervieram para prevenir a profanação de túmulos ou o roubo de artefatos. Isso sugeria que seu propósito não era aterrorizar os vivos, mas proteger a integridade do lugar sagrado. A teoria da memória residual. Em 1978, a doutora Helena Kratochvilova, uma psicóloga especializada em fenômenos paranormais, propôs uma teoria inovadora, a teoria da memória residual. Ela sugeria que certos lugares podiam atuar como gravadores naturais de eventos traumáticos ou emocionalmente intensos. Segundo essa teoria, a combinação de fatores geológicos únicos do sítio, a intensidade emocional de séculos de rituais e o trauma coletivo da morte súbita dos monges criaram uma espécie de impressão psíquica no local. Essa impressão não seria uma gravação passiva, mas uma entidade semiconsciente capaz de interagir com os vivos sob certas circunstâncias. A ausência de rostos poderia ser explicada como uma manifestação da perda de identidade individual após a morte, onde as personalidades se fundem em uma consciência coletiva. A doutora Kratochvilova baseou sua teoria na evidência de campos eletromagnéticos incomuns no cemitério, que poderiam facilitar a comunicação entre dimensões. Ela também notou que muitas testemunhas relatavam mudanças em seu estado de consciência durante os encontros, sugerindo que as aparições poderiam ocorrer em um estado alterado de percepção. Encontros contemporâneos, século XXI. Com a chegada do novo milênio, os avistamentos não diminuíram. Pelo contrário, a era digital trouxe novas formas de documentar o fenômeno, embora também tenha trazido desafios de verificação. Em 2003, um grupo de universitários visitou o cemitério para um projeto de pesquisa. Equipados com câmeras digitais e gravadores, capturaram o que muitos consideram a evidência mais convincente até hoje. Suas fotos mostraram figuras encapuzadas semi-transparentes entre as lápides. Especialistas em fotografia forense analisaram as imagens e não encontraram sinais de manipulação digital.
As figuras pareciam estar realmente presentes no momento do clique. Mais recentemente, em 2019, uma equipe internacional de investigadores paranormais realizou uma busca de uma semana. Usando tecnologia de ponta, como câmeras de espectro total e detectores de EMF de alta sensibilidade, documentaram múltiplas anomalias. Durante essa investigação, relataram comunicação direta com as entidades através de dispositivos de transcomunicação instrumental, TCI. As vozes captadas falavam em latim medieval e pareciam tentar transmitir informações sobre a história oculta do cemitério.